Meus irmãos, a paz do Senhor, eu quero ler um texto com você que está em 1 Coríntios, capítulo 10, no seu versículo 13, que nos fala concernente a provações. Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação dará também o escape, para que a possais suportar. Todos nós estamos sujeitos a passar por provações. Todos os tipos de intempéries adversas. Haja vista, meus irmãos, Jesus, ele falando a respeito disso, que na terra teremos aflições, mas ele venceu o mundo. O primeiro ponto que eu quero abordar é falar a respeito do tempo. Toda aprovação tem um tempo determinado pelo Senhor. A prova disso está no livro de Apocalipse, no seu capítulo 2, e o versículo 10, que diz assim: Nada temais das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma provação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Observa algo interessante. Jesus está revelando para João que a igreja de Esmirna, em particular os cristãos, iriam ser perseguidos, mas esta provação duraria só 10 dias. Isto aqui é uma prova cabal de que existem provações que têm um tempo para começar e também para terminar. Temos também em Jeremias, no seu capítulo 25 e o versículo 11, que diz assim: E toda essa terra virá a ser um deserto, e um espanto, e estas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. Olha, Deus está falando para o profeta Jeremias que a provação que o povo de Israel iria passar na Babilônia duraria 70 anos. Isso Deus está mostrando claramente, tanto em Apocalipse para a igreja de Esmirna, tanto em Jeremias para o povo de Israel, que existem provações que duram um determinado tempo. Para os crentes da igreja de Esmirna era 10 dias. Para o povo de Israel na Babilônia era 70 anos. Talvez você esteja passando por uma provação, só que você não sabe que existem provações que têm um tempo determinado pelo Senhor. Talvez as suas provações só estão no começo, ou ela está já no final. De fato, nós não sabemos, muitas das vezes, determinar qual é o tempo. Uma coisa nós temos que ter plena convicção, que independente do tempo que a provação dure, Deus sempre vai estar presente para nos guiar e nos guardar. Observa que Deus nunca foi ausente nas provações, ele sempre esteve presente. Lembra quando o povo de Israel saiu do Egito e foram de encontro a Canaã? E no meio do caminho se depararam com um deserto, que durou aproximadamente 40 anos. Deus cuidou do povo de Israel no deserto. De manhã, no escaldante calor do dia, Deus mandava uma coluna de nuvem, para que esta nuvem pudesse fazer sombra. E à noite, quando o frio era insuportável, Deus mandava uma coluna de fogo. Deus está mostrando que, independente da situação, Ele está sempre presente para cuidar de você. Em meio às dificuldades, Deus está sempre cuidando de você.
Provações todos nós iremos passar na vida, mas o mais importante de todas é como que você vai passar por elas. Você tem se apegado em Jesus? Você tem crido nele para passar por tudo isso? Que o Senhor venha te dar fortalecimento e muita graça, como ele disse para o apóstolo Paulo, diante das dificuldades que o tal estava passando. Deus disse através de Jesus: Paulo, a minha graça te basta. Isso quer dizer, Paulo, você está passando por dificuldade, mas a minha presença é muito importante para você passar por tudo isto. Outra coisa que eu aprendo em meio às provações é que no meio de tudo isso, haverá momentos que você vai ter percas. E muitas dessas percas serão irreversíveis, não vai voltar nunca mais. Existem provações na nossa vida que nós iremos perder. Mas observa uma coisa: independente do resultado da provação, se é positivo ou negativo no tocante à sua visão, aquilo que você esperava, independente do resultado, Deus está no controle. E toda aprovação tem um aprendizado. Deus está te ensinando algo dos céus e você tem que aprender com isso. Observa que quando o povo de Israel sai do Egito, a Bíblia vai dizer que saiu uma multidão muito grande. Segundo alguns estudiosos, dizem que saiu aproximadamente 2 milhões de pessoas. Mas algo interessante acontece. Dos 2 milhões aproximadamente que saem, todos morreram no deserto. Somente Josué e Caleb conseguiram entrar na terra prometida daqueles que saíram do Egito. A multidão que está entrando em Canaã nasceram no deserto, ou seja, existem provações que você vai ter, percas que nunca mais serão reparadas. Mas o mais importante disso é que o Senhor estará sempre com você para te guardar, te ajudar e orientar em todos os seus caminhos. Nunca perca o foco no Senhor. Que essa palavra entre no seu coração e te abençoa com todas as ricas bênçãos do céu, em nome de Jesus.